para fazer a leitura da ordem do dia, onde temos alguns projetos para colocar, para ser discutido e ser votado na noite de hoje. Mais uma vez, boa noite. Dando andamento à leitura da ordem do dia, projeto de lei ordinária legislativo de número 22/2022. Discussão e votação do veto. Instituir o dia de luta contra LGBTfobia no município de Arco Verde. Autoria, vereador João Marcos Tenório de Brito Cavalcante. Mais um projeto de lei lei ordinária legislativa de número 24/2022. Pessoal, só um minuto. Pessoal, por favor, vamos votar agora só esses projetos de lei. Vai encerrar a sessão e aí vocês começam a outra sessão de vocês. Mas ajudem, colaborem aqui para a gente colocar os projetos em votação. Por favor. Pois não, Zileide. O segundo projeto de lei ordinária legislativa de número 24/2022, discussão e votação do veto. Institui a política denominada SOS Racismo no âmbito do município de Arco Verde. Autoria, vereadora Zirleide Monteiro Cavalcante Torres. Bem, vereadora Zirleide Monteiro fez a leitura de 2 projetos de lei ordinário de autoria do vereador João Marcos e da vereadora Zirleide. São 2 projetos muito bem elaborados pelo Legislativo e que foi vetado pelo Executivo. E eu quero convidar o nosso jurídico, o doutor Rivaldo, que vai fazer a leitura do parecer, onde vai fazer a leitura do parecer, onde vai falar do posicionamento do Poder Legislativo, do nosso jurídico, a respeito dos 2 vetos do Poder Executivo. Doutor Rivaldo, o senhor tem um tempo necessário, Rivaldo. Gostaria de pedir a compreensão dos colegas vereadores para prestar atenção do parecer jurídico do Poder Legislativo. Inicialmente, uma boa noite a todos. O avançado da hora está grande, mas a gente vai aqui discutir direitinho essa situação do veto. Na realidade, era para o parecer ter vindo já de forma escrita, mas porque esses vetos estavam trancando a pauta, nós temos que apreciar com uma certa urgência e o parecer aqui vai sair verbal justamente por conta disso. Porque existia o trancamento da pauta e nós teríamos que dar continuidade. Eu tive a oportunidade de dar uma lida agora à tarde, rapidamente. Não tive como me aprofundar por causa do tempo, que eu trabalhei hoje o dia todo. Mas cheguei aqui a mais ou menos um ponto de vista sobre toda essa situação. Eu vou colocar aqui em análise, primeiramente, aqui institui o dia da luta contra a LGBTfobia. Verificando aqui, eu percebi que apenas 2 artigos foram objeto de veto. Vou citar eles aqui. O artigo 2º e o artigo 4º. É o seguinte, se entendeu aqui que a Câmara poderia sim. Tinha a iniciativa do próprio Parlamento em relação a essa lei. E realmente tem. Se analisar o artigo 27 até o parágrafo único, não há nenhum impedimento para que seja de iniciativa do Parlamento a análise desse projeto de lei. O grande entrave está, eu acho assim, que foge ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, é na hora de executar o projeto. Porque vê o artigo 2º. No mês a que se refere o do artigo 1º, o município promoverá atividade para conscientização, prevenção, orientação e combate à LGBTfobia. Ou seja, o dia pode se comemorar, agora o município não poder.
patrocinar um custo de pequena dimensão, nós temos que ver. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Hoje, a discriminação são pessoas iguais a nós. Dignidade, que lutam, que trabalham. E que têm, por muitas vezes, preconceitos. E tem que educar a sociedade, porque essas pessoas são pessoas como nós. Não é a sua opção sexual que vai formar seu caráter, ou você vai ser melhor ou pior que aquela pessoa. Todos somos iguais. Então eu entendo que nesse aspecto aqui, em relação ao artigo 2º, sob o meu ponto de vista, eu não vejo inconstitucionalidade. Voltando aqui para o artigo 27, eles citam da lei orgânica do município. Ele cita aqui, são iniciativas exclusivas do prefeito. Aí cita todas as atribuições exclusivas do prefeito. Aí lá no parágrafo 1 ele diz: não será admitido aumento de despesas previsto no projeto de iniciativa exclusiva do prefeito. Não é exclusiva. Se não é exclusiva, pode sim ter aumento. Logicamente, porque senão a Câmara se tornaria uma letra morta. Toda vez que a Câmara aprovar um projeto de lei que for para o Executivo, que gerar algum aumento e algum custo, eu não posso porque prevê aumento de despesa. Então, eu estive analisando ali o tempo que tive, posicionamentos jurisprudenciais. Tanto tem a favor, como tem contra. Mas é um público que merece toda a atenção. Eu vi ali a fundamentação, bem fundamentada, até o posicionamento do prefeito, mas são minúcias relativas. Se fosse um posicionamento generalizado de toda a jurisprudência, mas jurisprudência, como o Luciano disse uma vez, tanto, você vai lá para todo jeito. Você arruma para matar, proteger quem morre, quem mata, quem... Então, eu entendo que não há, sob o meu ponto de vista, inconstitucionalidade em relação a esse artigo 2º. A mesma coisa em relação ao artigo 4º. Será que não poderia a prefeitura promover a criação de um núcleo de acolhimento ao enfrentamento da luta LGBT na assistência social? Isso porque fundamentou o veto no inciso 3º do artigo 27 da lei orgânica, que diz: são de iniciativas do prefeito a criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes. Não é o caso aqui. Então, o meu parecer opinativo em relação a isso aqui, diante da repercussão e da responsabilidade que nós devemos ter com o ser humano em si, eu opino, no caso, contrariamente ao veto. Mas aí, cabe a Vossas Excelências... Doutor Rivaldo, sobre o combate ao racismo, SOS Racismo, qual é o posicionamento? Presidente, por que não pegamos um e depois vamos para outro? Porque eu acho que esse tem que se discutir. Não, tranquilo. Entre a gente. Eu acho para não confundir, presidente. Concordo, vereador Rodrigo. Obrigado, presidente. Esse é o meu ponto de vista em relação a esse aqui. Agora vamos para o outro. Não quero deixar para que a pessoa entenda depois. Sabes por quê? Porque meu parecer jurídico está em cima desse raciocínio. Sim? Quando a gente vai e diz, veja bem, o que o prefeito diz, estas são as razões que me obrigam a vetar parcialmente o projeto de lei número 22 do 22, no que diz respeito aos artigos 2º e 4º, os quais submeto à apreciação da Câmara. Tudo bem. Quando a gente vai para o artigo 4º do projeto, ele simplesmente está vetando o artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Analise. Na data, está vetando o artigo 4 que diz entra em vigor na data de sua publicação. Então, nunca vai entrar. Porque ele está vetando o artigo 4 da lei nascer. Nunca vai nascer. Mas vai depender muito aqui do posicionamento da Câmara, né? Que pode aprovar o veto ou derrubar o veto, né? Meu parecer foi por a derrubada do veto. Bem, para os colegas vereadores entenderem... Estou aqui aberto a qualquer pergunta. Entenderem mais uma vez, esse é o posicionamento do Poder Legislativo. Acredito que os colegas vereadores já têm... O Poder Legislativo já é muito restrito
em aprovar projetos. E se a gente gerar uma jurisprudência dessa, se a gente aceitar um veto de um projeto muito bem elaborado por um vereador, até da base do governo, eu não consigo entender qual o motivo, qual a falta de critérios, qual o critério que um poder executivo tem de vetar um projeto de extrema importância, onde cria o Dia da Luta contra a LGBTfobia, vetar um projeto de um vereador da base, votar um projeto do Poder Legislativo, sem nenhum vício de iniciativa, sem nenhuma irregularidade. Então, eu parabenizo o jurídico aqui do nosso Poder Legislativo, parabenizo a comissão também de hoje estar sendo a favor da derrubada do veto. E isso hoje vai depender de vocês, vereadores. Só uma coisa, essa questão da dotação orçamentária, mas não tem dotação orçamentária, mas no PPA, vai lá, tem não só em relação à questão do LGBT, como a questão do SOS racismo. Tem alguns. Aí o que é que você pode fazer? Digamos que a lei não tenha. O que é que se faz? Manda um projeto de lei para a Câmara para criar o crédito adicional suplementar, onde retira de uma rubrica e coloca na outra. Manda para a Câmara aprova. Se o problema fosse essa questão orçamentária. Ou seja, não tem muita burocracia para resolver isso. Bom, então vamos colocar em votação. Quem é o autor? O vereador João Marcos. Ele defendeu aqui. Ele acho que ele vai fazer. Vamos discutir agora, não está em Se votação. ele é o autor, eu não ouvi ele defendendo o projeto, por que eu vou votar? Calma, o que está sendo derrubado, na verdade, é a emenda que a vereadora Luísa Margarida fez sobre Ao o projeto. projeto Vossa Excelência. Ao meu projeto, exatamente. Bem, Também não tem nada. então vamos colocar em votação projeto de lei ordinário legislativo 2022, Ele é o autor. discussão de votação do veto. Institui a luta contra a LGBTfobia no município de Arco Verde e das outras Eu tenho providências. um gay lá em casa. Ele pediu a minha mãe, vota. De autoria do vereador João Marcos Tenório de Brito. Eu gostaria de fazer uma votação em ordem alfabética e cada um. Ah, não, pra que isso? Então posso colocar de uma só vez? Sei, pode colocar aí. Então eu quero colocar em votação a votação do veto. Se os vereadores vão votar a favor ou contra o veto do Poder Legislativo. Eu vou colocar os dois em votação de uma só vez. O parecer e o projeto. Os vereadores votam a favor do veto ou contra o veto. Quem votar a favor, se manifeste, por favor. Quem votar contra também se manifeste. Por isso que eu quero um manifesto, que alguém fale, eu voto contra ou eu voto a favor. Se querem a posse de Luísa Quem tá em casa. votar a favor do parecer, está votando a favor da derrubada do veto, né? Eu vou votar Sim. desse jeito. O Vossa Excelência não é o autor. A emenda de Luísa prejudicou o projeto. Então, por que a gente não vai votar? Eu vou votar conforme o projeto do senhor. Se o senhor for contra o seu projeto, aí eu fico até, né? Então todos os vereadores votam favorável A derrubada do a derrubada do veto. Separadamente, porque o voto no parecer é um e o voto no veto é outro. Se a então gente não pode ser votar junto. contra, a gente está votando contra o parecer, que é a favor da derrubada do veto. Eu também sou a favor. Então, a gente é a favor da derrubada do Eu veto. sou Só também. que o parecer, entendeu? Tranquilo. Entendi. Então vou colocar em votação o parecer da Comissão de Justiça, que é a favor da derrubada do veto. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovado o parecer da comissão a favor da derrubada do veto. E agora eu quero colocar o projeto de lei do Legislativo, número 22, com discussão, a votação do veto. É o que está escrito aqui, eu não estou entendendo. É a mesma coisa, Pronto. troca em miúdo. É o veto em si. É o veto em si. Pronto. Então eu vou colocar em votação o veto. Os vereadores são favoráveis ou contrários ao veto?
Então, por unanimidade, Veto foi derrubado. derrubado o veto do prefeito, do executivo do prefeito Elton Maciel. Eu quero justificar. Pois não, vereadora Célia. Eu quero justificar até porque, Siqueirinha, o projeto em si, o parecer jurídico já diz. A emenda de Luísa, que Luísa apresentou ao projeto de João Marcos, é uma emenda que não causou nenhum prejuízo. E aí o projeto ficou melhor. Eu sou favorável à derrubada do veto. Permaneceu o projeto na íntegra. Ponto final. Muito bem. Mais algum vereador quer justificar o voto? Vereador João Marcos, que é o autor do projeto. Tranquilo, foi justificado até na apresentação do projeto mesmo. Jamais votaria contra o projeto. A emenda não veio para mudar a leitura ou o sentido do projeto, veio para somar, então não vejo motivo para vetar. Então vamos. Eu quero convidar a primeira secretária Zirleide para fazer a leitura do outro projeto de lei ordinário, que é outra discussão de um veto do Poder Executivo. Vereadora Zirleide, passa a palavra. Projeto de lei ordinária do Legislativo, número 24/2022. Discussão e votação do veto. Institui a política denominada SOS Racismo no âmbito do município de Arco Verde. Autoria, vereadora Zirleide Monteiro Cavalcante Torres. Retorna a palavra ao presidente. Bem, esse é mais um projeto muito importante, de outra categoria, um projeto que institui a política denominada SOS Racismo no âmbito do município de Arco Verde. Projeto também muito bem elaborado pela vereadora Zirleide Monteiro e que, infelizmente, foi vetado também pelo Poder Executivo. Eu quero... Esse é total. E eu quero passar a palavra para o vereador, para o jurídico da casa, doutor Rivaldo, para que passe o ponto de vista do nosso Poder Legislativo, do jurídico do nosso Poder Legislativo. E aí, da secretária que lê os fundamentos do veto? É o seguinte, eu vou tentar resumir, eu vou resumir aqui. O que é que diz esse veto aí? Foi criado aqui, se tentou criar o SOS Racismo. Não é criar, foi apenas fazer com que o chefe do executivo tivesse a autorização da Câmara Legislativa, todo o Poder Judiciário, para instituir políticas públicas de combate ao racismo no âmbito do município de Arco Verde. Políticas públicas no sentido de evitar, porque hoje esse racismo, eu estou meio doente, 2 dias já que eu vim para cá hoje, mas meio adoentado. Aí o que acontece? Nós vemos hoje nos campos de futebol, isso é uma coisa que cresceu bastante no Brasil e no mundo. E essa política pública que se tenta fazer para que autorize o chefe do executivo a regulamentar esse combate ao racismo no âmbito do município de Arco Verde. Eu estive estudando ali também e verifiquei que essa questão de racismo, como eu já disse, é um problema mundial, mas ela basicamente afeta a competência do governo federal. Mas, como eu estava analisando aqui, não é uma lei que o prefeito vai ter que cumprir. Apenas ele poderá instituir, ele poderá ou não, como está aqui na lei, adotar essa política pública. Se ele quiser, tem uma lei que permite. Tanto é assim, quando a gente pega o parágrafo único do artigo 3º, ele diz: o Poder Executivo poderá implementar É apenas para autorizar. Olha aqui, ó. Autoriza. Ele tem uma lei. Se não tiver lei, ele não pode. Como está aqui, ó. Vamos lá. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir a política denominada SOS Racismo. Autoriza. Aí vamos lá para o artigo 3º, parágrafo único, da mesma lei. O Poder Executivo poderá implementar o serviço SOS Racismo. Agora diz. Porque diz não que as atribuições, a Câmara mandou as atribuições ficaram para o Executivo.
é o que está mencionando aqui o ofício vindo do Executivo. Quando diz, o Serviço SOS Racismo poderá ser instituído pelo Poder Executivo, que regulamentará o seu órgão gestor. Então, joga toda a responsabilidade e atribuições para o Executivo. Se ele quiser adotar essa política, ele vai poder. Aí reclamam, não, mas não tem a questão financeira, né? Não, mas não pode mandar projeto de lei de iniciativa do parlamento para o executivo que gera aumento de despesa. Nessa situação aí é com publicidade, o custo é mínimo. E tem outras questões também, com capacitação Esse é o bate de servidores. Então, eu, assim, sob o meu ponto de vista também, eu acharia até importante, porque é um problema grave. Agora, tem a questão da competência. Tem a questão da competência, né? A competência, porque geralmente se cuida desse tipo de matéria, o município ele legisla, mas não pode, pelo princípio da hierarquia das leis, contra a lei estadual e lei federal. O argumento é esse. Mas o nosso problema é local. A própria lei orgânica diz que situações locais, ou cabe ao município regulamentar aquela situação. Então, eu também não vejo nenhum problema, porque é até um benefício. Eu só não entendi é quando o advogado diz que a lei diz, autoriza, porém, ele pode não fazer. Mas é como Então está não na é lei. Não é lei. É uma simples autorização. Isso é faz de conta. É uma simples autorização para que, se ele quiser fazer. Possível. Poderá, E ainda, não deverá. e ainda vetar isso. Não, o prefeito é contra, o prefeito é racista. Pronto, ele não quer fazer nada para mostrar à população que racismo é crime. Só isso. Mais uma vez, o prefeito Hélito, do não, ele... Ô, Luciano, faz isso. E ainda... Bora, eu vou derrubar também, se for para derrubar. O prefeito é contra, eu sou de jeito nenhum. Eu sou a favor do projeto da vereadora Zirlei. Pronto. Presidente, esse foi também meu raciocínio, porque, veja bem, a vereadora Zirleide fez um projeto bom, projeto bem argumentado, bem estabelecido, li tranquilamente esse projeto. Me estranhou foi o prefeito não estar a favor de um projeto que não gera custos para o município, de não estar a favor de Vossa Excelência. Me surpreendeu. Pelo contrário, se a senhora é de bancada, o prefeito jogou em contra neste momento. Meu voto foi no veto do prefeito. Derrubar o veto. Bem, entendeu? eu quero- Então, a senhora pelo governo merece uma consideração pelo governo. Bem, amigos e colegas vereadores, eu quero aqui agradecer ao assessor Jefferson. Ele mandou aqui o artigo 255 do nosso regimento interno, onde diz que procederá-se-á obrigatoriamente votação nominal, apreciação de veto. Mas nós tem tempo, vereador, tem paciência. Eu quero agradecer a Jefferson, a gente quis fazer o veto de votação nominal, mas vamos... Vamos colocar em votação os pareceres da comissão pela derrubada do veto. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, os vereadores são favoráveis à derrubada do veto. E eu quero colocar agora em votação o projeto de lei legislativo número 24 de 2022, discussão de votação do veto, que institui a política denominada SOS Racismo no âmbito do município de Arco Verde. Os vereadores que votarem favorável ao veto, que forem contra, se manifeste, por favor. Para derrubar o veto. Então, é rejeitado o veto do Executivo do projeto de lei ordinário número 24 de 2022, que institui a política denominada SOS Racismo do município de Arco Verde. Quero parabenizar os vereadores. Antes de você encerrar, eu gostaria de justificar o meu voto, Certo. mesmo porque eu sou autora do projeto. Se, por gentileza. Não, tem o tempo necessário. Eu queria só esclarecer que isso não é uma questão do prefeito estar contra a bancada ou não.
esse projeto, eu acho que houve uma falta de explicação ao prefeito, de entendimento, para que ele assinasse um veto, eu acredito que foi sem conhecimento de causa. Porque uma campanha em que nós estamos oferecendo ao município, tornando a lei para que possa ser aplicada pelo Poder Executivo, onde a gente vai encampar campanhas que vai ser esclarecedoras, isso pode ser feito em escolas, isso pode ser feito através da Secretaria de Saúde, isso pode ser feito através de todas as secretarias. É uma campanha esclarecedora, onde a gente vai tornar o município de Arco Verde um pioneiro contra o racismo. Isso é do âmbito municipal, como explicou o nosso amigo Rivaldo. Então, eu concordo com a explanação dada pelo jurídico desta casa, confio bastante. Então, eu quero dizer que essa derrubada do veto não é porque nós estamos contra o prefeito, é porque nós estamos a favor que o prefeito conscientize a população que racismo é crime. Então, obrigado aos colegas vereadores, é um entendimento de todos, é um entendimento de todos nós e agradeço o voto de cada um. Ô, Siqueirinha, o prefeito não está contra os vereadores, nem os... Não, os vereadores não estão contra ele, mas ele está contra os vereadores. Porque ele vetar um projeto desse, ele realmente disse para quem veio, não, viu, meu amigo? É o pior prefeito da história. Vetar um projeto, não é porque seja da bancada, não. Eu não sei se na época Zirlei era da bancada, não. Tem mas, três. Sinceramente, é uma vergonha. Projeto de resolução, uma tem. vergonha. Bem, eu quero parabenizar esse Poder Legislativo. Eu quero parabenizar... Tem 3 projetos de resolução. Tem, calma aí. Calma. Eu quero parabenizar esse Poder Legislativo, onde mostra mais uma vez a sua independência e a sua seriedade no que está fazendo. O Poder Executivo Municipal vetou 2 projetos de iniciativa do Executivo, do Legislativo, apresentado por sua bancada, 2 vereadores de bancada, e esse Poder Legislativo está de parabéns, parabenizar ao nosso jurídico e parabenizar a nossa comissão pela derrubada do veto do Executivo. Parabéns a todos os colegas vereadores, que a gente não pode desmerecer o nosso trabalho. A gente tem que se manter fortalecido perante o direito que o Poder Legislativo tem. Quero parabenizar a todos. A gente tem aqui ainda mais 3 projetos de resolução. Projeto de resolução número 1, com a ementa que modifica a redução dos artigos número 252 ao 256 do Regimento Interno e das outras providências. Essas 3 resoluções, eu quero simplificar, que se ela está doida para ir embora. Senta aí, vereadora. Senta aí. São 3 projetos de resoluções, onde iremos unificar o expediente. A gente vai, esse projeto de resolução número 1, vai tirar aquele expediente, pequeno e grande expediente, vai ser o expediente único. O expediente único com 15 minutos, onde cada vereador vai poder ceder 5, 10 ou tempo integral. Ceder. E o projeto de resolução número 2, que é o processo legislativo eletrônico, e também o projeto de resolução número 3, que é a votação eletrônica, que nos próximos dias iremos fazer essas votações aqui no painel eletrônico, e a gente tem que mudar o regimento interno para poder implantar isso na nossa Câmara de Vereadores, modernizando ainda mais o nosso sistema. Se os vereadores conceder, eu quero colocar os 3 de uma vez só em votação. Então, pronto. Temos aqui o parecer jurídico, que é pela aprovação dos 3 projetos de resolução, e eu coloco os 3 de uma só vez em votação. Projeto de resolução número 1, fala sobre o expediente único. Projeto de resolução número 2, processo legislativo eletrônico.
E o projeto de resolução número 3, votação eletrônica. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então, aprovado todos os 3 projetos de resolução do Legislativo. Não tendo mais nenhum projeto a ser discutido na noite de Presidente, hoje, o processo eletrônico é o quê? votação eletrônica. É o SAPL. Esse processo que a gente faz aqui, eletrônico,